Simbora, galera. Você que é estudante, aí se liga. Eu sou o professor Natanael e nós vamos trabalhar um assunto muito importante de história. É um conteúdo que nós chamamos de reforma religiosa, reforma protestante, a reforma católica, que antes até a gente chamava de contra-reforma católica. Um conteúdo que não é estudado apenas para os nossos exames bimestrais escolares, mas também ele é muito frequente, costuma ser bastante recorrente nos exames, como por exemplo o SSA, o exame seletivo da UPE. Não é nem não cai com tanta regularidade, mas convém que nós dominemos bem essa parte de história moderna. Tá? Estamos também na transição da Idade Média para a Idade Moderna. É o início dos tempos modernos. Há muita coisa ainda de medieval no século XVI. Então vamos entender um pouquinho desses meandros aí do conteúdo, os personagens mais importantes. Nessa aula veremos onde a reforma religiosa aconteceu, onde ela iniciou, por onde se propagou e também as suas consequências. Esse é o nosso objetivo com a aula de hoje. Eu peço a vocês que me acompanhem aí, porque o assunto vale bastante a pena uma reflexão. Legal? Vamos nessa? Ajeitar aqui o microfone que fica dando aqui uma escorregada. Mas vamos dar uma olhadinha nesse assunto a partir de agora. O famoso Martinho Lutero, que ilustra aí a capa inicial desse trabalho. Bom, tá aqui como eu disse, né? Origens, século XVI e o século XVII. Temos aí o epicentro, né? A Alemanha em primeiro plano, posteriormente surgindo também na Suíça, e depois se irradiando para a Inglaterra, espalhando-se mais adiante por outros países. É claro que esse movimento, a reforma religiosa, vai chegar, vai repercutir aqui no chamado Novo Mundo, né? Na América. Personagens principais dessa epopeia da gente, ó, Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. É preciso dizer que antes houve os chamados precursores. Quem eram esses caras? Os precursores foram religiosos que tentaram reformar a igreja anteriormente. Conforme nós vamos ver nos slides aí para frente, nós perceberemos que o catolicismo tinha vários vícios, vários problemas, carecia de muitas mudanças, e alguns religiosos que tentaram, aventaram a possibilidade de tais mudanças acontecerem, pagaram com a própria vida, principalmente por serem considerados hereges, por estarem afrontando a igreja, o Papa, e na visão da cúpula da igreja, o próprio Deus. Não é? Posso citar aqui o espanhol Jerônimo de Savonarola, posso citar aqui como exemplo o John Wycliffe, o escocês, o inglês John Huss, para ficar nos três mais conhecidos. Conceito, movimento de caráter religioso, muito embora não tenha se limitado, digamos assim, à religião. A reforma religiosa ela tem uma repercussão política muito grande e também ela tem impactos econômicos, conforme espero demonstrar nessa aula para vocês. Segundo ponto que eu coloco aqui, ó, houve implicações econômicas, sociais e políticas, conforme adiantei, e trata-se da origem das chamadas igrejas evangélicas. Né? Bom, lá no século, acho que foi no século XI, né, já havia o cristianismo tido uma ruptura com a criação da igreja ortodoxa. Não é? Então nós tínhamos a igreja católica apostólica romana e tínhamos a igreja ortodoxa grega. Porém, uma ruptura ainda maior estava por vir, exatamente a partir de 1517, com o Martinho Lutero, com esse advento, né, da reforma religiosa, desse conteúdo que estamos começando agora a trabalhar. O contexto histórico. Alguns dogmas da igreja eram obstáculos, né, para o desenvolvimento da burguesia, que estava também ali com um momento de muita pujança
de bastante crescimento, principalmente que eles estavam explorando aqui o chamado Novo Mundo, né, a América. E o que, que era a usura? A usura é a cobrança de juros, né, basicamente. Todo comerciante ele vai embutir no preço dos produtos ali um percentual de onde ele vai tirar tanto o lucro quanto custos de despesas, de impostos, está tudo embutido ali no preço do produto. E a Igreja Católica, ela apregoava a necessidade de se adotar a chamada doutrina do justo preço. O que era a doutrina do justo preço? Era a ideia de fazer mais ou menos uma espécie de um repasse apenas. Quer dizer, você adquiria um produto por um determinado valor e praticamente repassava, tirando apenas custos assim, básicos, não é? Sem o lucro, sem o que a igreja chamava de explorar o seu irmão, explorar o próximo. Obviamente, a burguesia não estava interessada, né, em adotar a doutrina do justo preço. E é claro que quando surge uma igreja que vai relativizar essa ideia, é óbvio que a burguesia ela vai se debandear para o lado dessa denominação religiosa, você não tem a dúvida. O segundo ponto que eu coloco aqui é o plano político. No plano político surgem as monarquias nacionais. Não podemos desconsiderar que temos agora a formação dos Estados nacionais modernos, né? E temos também o fortalecimento dos monarcas. Tá? Temos o absolutismo, temos o mercantilismo, ou seja, eram outros tempos. Se você perguntar por que John Wycliffe, John Huss, por que Jerônimo de Savonarola, ao tentarem reformar a igreja, por que eles foram mortos? E por que Lutero não? É muito fácil. O contexto, isso que eu estou explicando, em que Lutero surge ali em 1517, ele é totalmente diferente do contexto político, econômico, social, que esses precursores enfrentaram ali no século XIV, no século XV. Século XVI é diferente. O europeu tinha chegado na América. Os reis tinham se fortalecido. O feudalismo não existia mais, estava num processo ali de morte iminente. Os monarcas se fortaleciam, como já falei, né? Os estados nacionais modernos também se estruturavam. E tudo isso será usado ali por Lutero, pelos príncipes, pelos monarcas, pelas autoridades políticas que ambicionavam, obviamente, se apoderar também dos bens da igreja. É isso que vai acontecer na Saxônia a partir de 1517. O último ponto que eu coloco é a invenção da imprensa permite a difusão da Bíblia. Antes, a igreja tinha um monopólio do saber eclesiástico, né, muito forte, muito grande. E quando o alemão Gutenberg ele desenvolve os chamados tipos móveis, fazendo com que a confecção de livros se tornasse mais fácil, mais numerosa, mais prática, obviamente, os livros se tornaram também mais acessíveis, inclusive a Bíblia. Se bem que ela era em latim, nem todo mundo tinha conhecimento aí, ela não podia ser traduzida nos idiomas locais. Práticas que provocavam críticas, os chamados vícios da igreja. Né? A simonia era a venda dos cargos eclesiásticos. Então, se você quisesse ser padre, bispo, arcebispo, cardeal ou até mesmo papa, você poderia pagar e ser nomeado. Não estou inventando, não, nem estou exagerando. E foi isso mesmo que você ouviu. Quer dizer, os cargos basicamente estavam à venda. Porque não havia seminários ainda, então pessoas despreparadas, não é? Adentravam nos mais altos cargos, os mais elevados cargos da igreja, pessoas sem inclinação religiosa alguma, sem vocação, não é? Pelo puro poder que esse cargo ou que esses cargos conferiam ao indivíduo. O status, obviamente, né? Usufruto da riqueza do clero, poder, eram benesses que faziam com que alguns pagassem vultosas somas de dinheiro. Havia bastante corrupção, né? E isso, obviamente, não ajudava em nada a igreja que tinha na sua cúpula, muitas vezes, pessoas inescrupulosas.
Depois eu coloco ali as indulgências, e Lutero, por exemplo, vai bater bastante nessa questão, vai criticar muito, mas é muito mesmo, o Papa Leão X em função da venda das indulgências, que nada mais era que a venda do perdão dos pecados. Temos aqui também a postura corrupta e voluptuosa da igreja. Acabei de falar da simonia, e aí entra muitas outras práticas corruptas. Havia inclusive um contraste muito grande na pobreza das pessoas, dos camponeses, não é? da situação econômica ali da massa, que era paupérrima, para o luxo, né? O contraste com a ostentação da riqueza que o clero usufruía nos seus palácios, nas suas abadias, nos seus templos, nas suas igrejas. E por último, eu coloco aqui a venda das relíquias sagradas. Também é um problema, porque eram todas falsas, não é? Lascas da cruz onde Jesus Cristo tinha sido crucificado, pedacinhos de pano que teriam sido tirados do Santo Sudário, né? A mortalha que cobriu o corpo de Cristo e tantas outras relíquias, espinhos que teriam vindo diretamente da coroa, que teriam colocado ali em Jesus Cristo por ocasião da sua crucificação, e por aí vai. Então isso escandalizava, né, os religiosos mais sérios. Lutero, que era um monge agostiniano, ele faz uma viagem a Roma em 1510 e volta de lá escandalizado, como diz aqui nessa lâmina, exatamente por todas essas questões que ele presencia. Muitas coisas erradas. Quando ele volta para a Saxônia, ele passa a ter também visões, né? Pelo menos ele relata que teve essas visões, mensagens divinas. E em 1517 ele toma a decisão, aqui retratada nessa gravura que você está vendo, de pregar na igreja que ele pastoreava, né? Na frente da igreja, para todo mundo ver as chamadas 95 teses, onde ele vai ali descascar todas aquelas falhas que o catolicismo tinha, todos aqueles erros, todos aqueles vícios, batendo pesado na questão das indulgências. Isso foi um escândalo, né? Obviamente, o Papa Leão X vai praticamente excomungá-lo, né, mais adiante, em função dessa atitude rebelde do jovem Martinho Lutero. Aqui tem um resuminho aqui das teses. E nas teses 21, 36 e 43, ele espanca bastante essa questão das indulgências. Eu vou ler só a 21 para você ver. Diz assim, ó: estão errados os que pregam as indulgências e afirmam ao próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo dos pecados cometidos mediante indulgência do Papa. E aí ele falava, era muito melhor dar esse dinheiro aos pobres, a salvação tem que vir de graça, você não pode pagar nem para salvar a si próprio, nem aos seus parentes que estão em purgatório. Então batia pesado nessa ideia. O Leão X vai exigir a retratação de Lutero, a todo um inquérito, né, envolvendo aí o Martinho Lutero, até que na Dieta de Worms, em 1521, ele foi excomungado, que significa dizer assim, expulso da comunhão, não é? Só que aí o normal era exatamente que ele fosse preso, pego pelo Tribunal do Santo Ofício, queimado. Mas aí o príncipe da Saxônia, interessado nas terras da igreja, vai exatamente esconder Lutero. Vai trancafiá-lo no seu castelo, vai romper com a igreja. Veja bem, Lutero faz uma espécie de um pacto com a nobreza, né, da época, para que as terras da igreja, os bens da igreja, ficassem com esses nobres. Em contrapartida, esses nobres lhe davam sustentação política e até mesmo guarida, né, militar, para que a igreja não pusesse as mãos nele e, consequentemente, sua nova igreja, aí, o luteranismo, ganhasse corpo, ganhasse força. O movimento anabatista,
ele surge aí com o Thomas Mützer, que foi um líder camponês, que tentou iniciar uma revolta lá para a distribuição de terras, para a tentativa de que essas terras da igreja fossem distribuídas entre os camponeses, mas não obteve êxito também. Ao contrário, foi massacrado e, pasmem, Lutero acabou ficando do lado dos nobres. Aliás, não poderia ser diferente, são os nobres que dão guarida a Lutero, né? E Mützer e boa parte dos camponeses lá são trucidados. O movimento anabatista, só para ficar claro, era um movimento religioso que pregava o batismo de adultos. Bom, síntese aqui, um apanhado geral da doutrina luterana. Veja, ele nega a autoridade do Papa, ele defende a supremacia do poder civil sobre o poder religioso, ele substitui o latim pelas línguas locais, ele permite a tradução da Bíblia do latim para os idiomas locais e ele admite a existência de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Para o catolicismo são 7 até os dias de hoje. E um ponto importante que não podemos esquecer é a questão salvífica, que para Lutero viria por intermédio da fé. Só a fé poderia ser capaz de salvar o homem. Além de acabar com o celibato, que é a proibição que o sacerdote tem de manter o voto de castidade, de não constituir família, não ter filhos, não se casar e assim por diante. Pegando essa esteira do Lutero, aparece também lá na Suíça o João Calvino com uma reformulação religiosa que ainda, do ponto de vista do rigor, ela ainda era mais, mais rigorosa, né? Esse é o termo apropriado, do que o luteranismo. Vamos ver já já. Mas o ponto-chave do calvinismo é a gente entender a doutrina da predestinação. O sujeito, então, segundo essa ideia, ele já viria ao mundo predestinado, ou à salvação eterna, ou à condenação eterna. Então, não tinha muito o que você fazer. O sinal, ou o indício de que você poderia ser um dos escolhidos de Deus para ser salvo, era a riqueza. Ou seja, a prosperidade material, a acumulação de bens, ela poderia ser vista como bênçãos divinas. E, obviamente, Deus abençoa não o filho da perdição, e sim aos seus. Obviamente, a burguesia, não sei se você percebeu, né, que antes era vista como pecadora por praticar usura, agora ela era o povo escolhido de Deus, agraciado e abençoado por Deus. Então, a visão calvinista, a visão da predestinação, ela é abraçada pela burguesia de forma bastante entusiasmada por conta dessa ideia de que quanto mais o homem prosperasse, financeiramente falando, maior seria a evidência de que Deus estava ao seu favor, em função exatamente dessas bênçãos já aqui no mundo recebidas. Então, um pouquinho aqui da doutrina calvinista. Você vê que era muito rigorosa. Ó. Rigidez na moral, uso de imagens tanto adorando quanto venerando também proibido. Acaba com jogos, dança, teatro, músicas profanas. E o rigor aqui na questão do trabalho, ó, na prosperidade, na riqueza, na obtenção de bens. A livre interpretação da Bíblia, não sendo necessário aí a intermediação de um sacerdote, né? E defendendo, assim como Lutero, a separação entre igreja e Estado, sendo que o poder político estaria, assim como Lutero apregoou, acima do poder episcopal, digamos assim, né? Também questiona o celibato, assim como o alemão Lutero. Outro caso importante para a gente ressaltar aqui é o caso inglês, né? O anglicanismo foi motivado, assim, basicamente, por motivação principal, né? Uma questão pessoal do rei Henrique VIII, que tinha uma amante chamada Ana Bolena, com quem ele queria casar, a Catarina de Aragão, que já era sua esposa. O Papa Clemente VII não lhe deu o divórcio, não é? E, obviamente, ele rompe com a Igreja Católica em função disso, pegando a esteira de Calvino, já no embalo de Lutero.
e cria sua própria igreja. Essa foi a questão, né? Basicamente, de quebra ainda se apodera aí dos bens da terra, das terras da igreja. Né? Aqui um esqueminha aqui das esposas e filhas que ele teve. Quem ficou no lugar dele quando ele morreu foi a filha que ele teve com Ana Bolena, a rainha Elizabeth I, que reinou até 1603, se eu não estou enganado, apelidada também de rainha, ou a rainha virgem, né, por nunca ter se casado. A doutrina anglicana é muito parecida com a doutrina católica, não vemos assim grandes diferenças, enxergamos mais diferenças do luteranismo para o catolicismo, do calvinismo para o catolicismo, mas do anglicanismo para o catolicismo nem tanto. E aí, a resposta da igreja foi o Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, a igreja se reúne e edita aí esse calhamaço aí de medidas, entre eles a criação de seminários, a manutenção do celibato e também da liturgia, do latim e dos sacramentos, mas também a criação, com o Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, o Index Librorum Prohibitorum, né? O índice dos livros proibidos, um catálogo aí de obras que o católico teria que evitar, se possível, destruir, e também o reforço da Santa Inquisição. O objetivo, basicamente, era impedir a sangria, a perda de fiéis que estava acontecendo. Valeu, até a próxima, um abraço.